Minha vida era bem direta até aquela noite. Meu nome é Luciana, tenho 29 anos e trabalho como designer de websites, morando numa casa aconchegante, a mesma em que cresci. Meu marido, Manuel, é engenheiro numa fábrica local. Ele é um cara grande, sempre mergulhado em seus aparelhos, chegando em casa para jogar no computador ou ficar horas no celular. Naquela noite, eu estava concentrada no laptop, finalizando um projeto, quando Manuel entrou, visivelmente mais sério do que o normal. Ele se jogou ao meu lado no sofá, que rangeu sob seu peso. Luciana, precisamos conversar, ele disse, passando as mãos pelos cabelos. Parei, sentindo a seriedade de suas palavras. É sobre minha avó, Eleanor. Ela não está bem e eu quero trazê-la para morar conosco. Eu o olhei, surpresa. Aqui? Na nossa casa? Minha avó saiu incrédula. Sim, aqui. Ela está com demência, Luciana. Precisa da família por perto, ele insistiu, com uma expressão preocupada. Lembrei-me de Eleanor em nosso casamento, uma mulher vibrante, guindo alto. A imagem não combinava com a avó frágil que Manuel descrevia. Manuel, você sabe como nossa casa é pequena e nós dois trabalhamos o dia todo. Como vamos cuidar dela? Questionei, minha voz elevando-se. Vamos dar um jeito, Luciana. É minha avó. Não podemos abandoná-la, ele respondeu, firme. O silêncio que se seguiu foi tenso. Olhei para ele, seus olhos imploravam. Suspirei, sentindo o peso da situação. E a casa dela? As coisas dela? Perguntei, tentando entender melhor. Ela não pode mais morar sozinha, Luciana. E quanto às coisas dela, bem, é complicado. Ela tem um testamento. Se a colocarmos num asilo, perdemos tudo. Ela é rica, sabia? Por causa do marido falecido, ele explicou, suavizando a voz. Balancei a cabeça, sentindo-me presa. Então, é sobre o dinheiro também? Acusei, amarga. Não é só isso. Temos que pensar em tudo, Luciana. É complicado, ele se defendeu, corado. Levantei, andando de um lado para o outro. Devemos discutir isso juntos, Manuel. Não é só sua decisão. Esta é minha casa também, lembra? Ele assentiu, olhando para mim com olhos grandes e cansados. Eu sei. Vamos sentar e resolver isso, ok? Mas saiba, ela é família, Luciana. Não podemos virar as costas para ela. Ao me sentar novamente, o peso da decisão me oprimia. A ideia de cuidar de uma parente idosa era assustadora, e pensar que nossas vidas virariam de cabeça para baixo era avassalador. A noite se estendeu entre discussões, argumentos e planejamentos, mas uma coisa era clara, querendo ou não, a chegada de Eleanor mudaria tudo. E isso era só o começo. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta, eu tomava meu café quando Manuel apareceu com uma pilha de papéis, sendo de cima um documento legal, o testamento de Eleanor. Ele se sentou à minha frente, a luz da manhã projetando sombras em seu rosto preocupado. Luciana, olha isso, disse ele, apontando para o papel oeste ao testamento. Está tudo aqui, a casa, o dinheiro, tudo. Ela foi clara, nenhum asilo, ou tudo vai para a caridade. Peguei o documento, meus olhos percorrendo a linguagem formal. Estava tudo lá, preto no branco. Eleanor tinha sido explícita. Senti um misto de respeito pela determinação dela, mesmo complicando nossas vidas. E quanto aos cuidados dela, perguntei, colocando o papel de lado. Como vamos gerenciar isso e trabalhar ao mesmo tempo? Manuel passou os dedos pelo cabelo, um sinal de sua frustração. Podemos contratar alguém, talvez uma enfermeira ou um cuidador. E quem vai pagar por isso, hein? Retruquei, a realidade da situação começando a pesar. Não estamos exatamente nadando em dinheiro. Manuel suspirou, recostando-se na cadeira. Vamos usar parte do dinheiro da herança. É o que ela teria querido, certo? Garantir que ela esteja bem cuidada. Cruzei os braços, cética. Parece conveniente. Usar o dinheiro dela para garantir que recebamos o resto. Não é assim, Luciana, ele retrucou, elevando a voz. Isso é sobre família, sobre fazer o que é certo.
Desviei o olhar, sentindo a amargura subir pela garganta. Certo, fazer o que é certo. E desde quando decidimos que ela morar conosco era o certo? Ele se levantou, a cadeira raspando contra o chão. Quando percebi que ela não tinha mais ninguém, Luciana. Minha irmã já tem muito com o que se preocupar, e meus pais são velhos demais para lidar com isso. Levantei também, minha própria raiva crescendo. E quanto a mim, Manuel? E o meu trabalho, minha vida? Eu simplesmente coloco tudo em espera por isso? Ele fez uma pausa. Eu sei que é muito pedir, Luciana, mas estamos nisso juntos, não estamos? Soltei um longo suspiro, a luta se esvaindo de mim. Juntos, ecoei, embora a palavra pesasse em minha língua. Passamos o resto do dia fazendo ligações, organizando avaliações e consultas de cuidados. A realidade da nossa decisão estava se concretizando, cada ligação um lembrete do compromisso que estávamos prestes a assumir. À noite, tínhamos um plano, embora instável. Uma enfermeira viria durante o dia, e nós nos revezaríamos cuidando de Eleanor à noite. Os custos seriam cobertos pela herança, pelo menos por enquanto. O dia em que a senhora Eleanor chegou está gravado na minha memória com clareza. A van parou e lá estava ela, frágil e desorientada em sua cadeira de rodas. A irmã e os pais de Manuel também estavam lá, todos prontos para ajudar na mudança. Mas assim que Eleanor estava instalada, eles desapareceram, me deixando olhando para a traseira do carro deles partindo, o peso da responsabilidade pesado no meu peito. Manuel parecia alheio ao meu pânico crescente, me passando casualmente uma lista das necessidades e horários de Eleanor como se eu fosse uma enfermeira contratada. Você trabalha de casa, Luciana. Você consegue gerenciar isso melhor, ele disse, sem olhar nos meus olhos. Fiquei atordoada. Gerenciar isso? Manuel, eu sou designer de web, não cuidadora. E você? Ela é sua avó. Ele deu de ombros, encerrando a conversa para ele. Tenho que continuar trabalhando. Precisamos do dinheiro, especialmente agora. Você sabe como essa herança é importante. Isso era tudo para ele, a herança. Foi como um tapa na cara, suas prioridades estavam claras. Os primeiros dias foram um turbilhão de horários de medicação, visitas ao médico e vigilância constante. A senhora Eleanor, perdida nos estágios de sua demência, era difícil de lidar. Ela se recusava a comer, tentava fugir ou se tornava repentinamente agressiva. Eu estava completamente fora de minha profundidade, e as enfermeiras contratadas não estavam se saindo muito melhor. Cada uma que contratávamos deixava o trabalho em dias, citando a natureza exigente do trabalho. Ela precisa de cuidados profissionais, não apenas de uma babá, comentou-me ao sair. Suas palavras ecoavam na minha mente, mas Manuel as descartava. Elas simplesmente não estão se esforçando o suficiente. Você consegue, Luciana. À medida que o fardo crescia, também crescia a tensão entre Manuel e eu. Num dia particularmente difícil, depois que Eleanor teve um episódio terrível, eu o confrontei. Não consigo fazer isso sozinha, Manuel. É sua avó, você precisa ajudar. Ele foi inflexível, seus olhos frios. Estou trabalhando, Luciana. E se você não consegue lidar, talvez você não devesse trabalhar. Olha, ou você cuida dela, ou consideramos outras opções. Fiquei atordoada. Outras opções, como o quê, Manuel? Um divórcio? A palavra ficou suspensa entre nós, pesada e ameaçadora. Ele não recuou. Se for necessário. Precisamos desse dinheiro, Luciana. Você sabe disso. Eu estava encurralada, presa entre meu casamento desmoronando e os cuidados incessantes e exigentes de uma mulher que já não parecia reconhecer mais ninguém ao seu redor. Minha casa, outrora um lugar de conforto e amor, havia se tornado uma prisão, um constante lembrete do sacrifício que estava sendo forçado a fazer. O distanciamento de Manuel da situação toda era evidente. Ele aparecia para ver sua avó, dizia algumas palavras e depois se retirava para seu trabalho ou para o celular, deixando o caos para eu lidar. O ressentimento se acumulava, uma tempestade silenciosa fermentando no coração do nosso lar. Eu estava completamente sozinha nisso? Esta não era a vida que eu escolhi, nem o homem com quem pensei ter me casado. Mas lá estava eu,
presa em uma casa transformada em hospital, cuidando de uma mulher que nem sequer sabia meu nome. O esforço de cuidar da senhora Eleanor começou a infiltrar-se em todos os cantos de nossas vidas. A casa estava sempre em desordem, suprimentos médicos espalhados por todas as superfícies, e a constante necessidade de vigilância me deixava exausta. Manuel quase nunca estava presente, e quando estava, era como viver com o fantasma do homem com quem me casei. Numa noite, após um dia particularmente difícil, eu desabei na mesa da cozinha, uma xícara de café frio como minha única companhia. Manuel entrou, o rosto enterrado em seu celular. Mais uma enfermeira desistiu hoje, disse, as palavras carregadas de derrota. Ele mal olhou para cima. Então, encontre outra, respondeu, sua voz sem emoção. Bati a mão na mesa, a xícara tremendo. Não é tão fácil, Manuel. Elas não conseguem lidar com ela e, francamente, eu também não. Isso é loucura. Ele finalmente me olhou, um lampejo de irritação nos olhos. O que você quer que eu faça, Luciana? Que eu largue meu emprego? Não podemos nos dar ao luxo, e você sabe disso. Levantei-me, a frustração transbordando. Quero que você se importe, que ajude. Ela é sua avó, não uma estranha qualquer. Manuel soltou um longo suspiro, esfregando as têmporas. Estou fazendo o que posso, Luciana. Estou trabalhando para pagar por tudo isso. Deixando tudo nas minhas costas, retruquei. Eu também estava trabalhando, Manuel. Agora sou apenas uma enfermeira em tempo integral para uma mulher que pensa que sou sua inimiga. O silêncio que se seguiu foi tenso, cada um de nós mergulhado em seu próprio ressentimento. Preciso de uma pausa, Manuel. Até mesmo um dia, algo para me sentir eu mesma novamente, implorei, minha voz quebrando de exaustão. Ele deu de ombros, um gesto que doeu mais do que qualquer palavra. Tire um dia, então. Ficarei com ela neste fim de semana. Mas, quando o fim de semana chegou, sua promessa se esvaiu. Algo surgiu no trabalho. Não posso, ele disse, evitando meu olhar. Senti uma onda de raiva, quente e amarga. Sempre surge algo. Quando será a nossa vez, Manuel? Quando nós importaremos? Ele não respondeu, apenas pegou suas chaves e saiu, a porta batendo atrás dele. Fiquei sozinha novamente, com a tarefa assustadora de cuidar de Eleanor. Naquela noite, enquanto tentava fazer Eleanor dormir, suas palavras foram como punhais. Você não se importa comigo. Ninguém se importa, ela murmurou, perdida em seu próprio mundo. As palavras ecoaram em minha cabeça, um reflexo cruel dos meus próprios pensamentos. Eu me importava demais, e isso estava me quebrando. Os dias se tornaram semanas, e a situação não melhorou. Eu era uma casca do meu antigo eu, funcionando no piloto automático. Meu trabalho sofria, minhas amizades desapareciam, e meu relacionamento com Manuel estava por um fio. Numa noite, eu desabei em lágrimas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu me sentava no chão do banheiro. Não consigo mais fazer isso, sussurrei para ninguém em particular. O reflexo no espelho era de uma estranha, uma mulher consumida por seu sacrifício. Eu sentia falta do riso, da liberdade, de mim mesma. Mas, acima de tudo, sentia falta do homem com quem pensei ter me casado, o parceiro com quem pensei que enfrentaria os desafios da vida. Em vez disso, estava enfrentando sozinha, uma figura solitária em uma casa que se tornava mais parecida com um hospital a cada dia. Uma noite, a casa estava incomumente quieta, o único som era o tic-tac do relógio e minha respiração superficial. Eu havia adormecido na sala de estar, muito cansada para me mover até a cama, quando um som fraco me despertou. Era canto, uma melodia suave que parecia deslocada na noite silenciosa. Esfregando os olhos, levantei e segui o som até a cozinha. Lá, sob a luz fraca, estava a senhora Eleanor, plenamente acordada, tomando chá e folheando uma revista, cantarolando para si mesma. Minha boca se abriu em choque. Senhora Eleanor, gaguejei, minha voz mal saindo como um sussurro. Ela olhou para cima, os olhos agudos e claros, sem um pingo de confusão. Oh, querida Luciana, eu te acordei. Quis tomar um pouco de chá. Fiquei pasma. Mas você está... Quero dizer, como você está assim?
Ela colocou a revista de lado, um sorriso astuto nos lábios. Oh, acho que o segredo foi revelado agora. Sente-se, querida. Vamos conversar. Ao me sentar diante dela, ela começou a explicar. Não estou tão perdida quanto todos pensam. Um pouco esquecida, sim, mas não perdida. Estive fingindo, entende? Para testar as águas, ver quem realmente se importa. Fiquei atordoada, minha mente cheia de perguntas. Mas por quê? Por que nos colocar por tudo isso? Ela suspirou, seu sorriso desaparecendo. Quando você é velha e rica, querida, vira um alvo. Parentes aparecem do nada, todos com sorrisos doces e mãos ajudantes, mas o que eles realmente querem é uma parte da fortuna. Eu precisava saber em quem podia confiar. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Todo esse tempo, o caos, o estresse, foi tudo um teste. E quanto a nós? E quanto a mim? Perguntei, uma mistura de raiva e alívio me inundando. A senhora Eleanor estendeu a mão, cobrindo a minha gentilmente. Você, minha querida, foi nada além de bondosa e paciente. Uma santa, verdadeiramente. Sinto muito pela farsa, mas era necessário. Puxei minha mão, minhas emoções um turbilhão. Então, o que agora? Manuel sabe disso? Ela balançou a cabeça. Não ainda, e prefiro que continue assim por mais um tempo. Ainda não terminei de observar. Levantei, decidida. Isso acaba agora, senhora Eleanor. O fingimento, os jogos, tudo. Não é justo com ninguém. Ela olhou para mim, um brilho nos olhos. Justo, querida. Mas vamos manter isso entre nós por enquanto, pode ser? Prometo, sem mais jogos. Ao voltar para a cama, as palavras dela ecoavam em minha mente. A revelação foi um alívio e um novo fardo. Eu estava livre dos cuidados constantes, mas agora era guardiã de um segredo significativo, um que poderia mudar tudo. A vida havia se estabilizado em uma rotina incômoda. Voltei a trabalhar em tempo integral, enquanto a senhora Eleanor, muito consciente e capaz, preparava pratos incríveis para nós. Ríamos e conversávamos, nossa relação florescendo em algo genuíno e caloroso em meio ao caos. Mas esse calor estava prestes a ser testado. A campainha tocou uma tarde, estourando nossa bolha pacífica. Linda, a irmã de Manuel, entrou com os pais a reboque, seus olhos percorrendo a casa como abutres. A senhora Eleanor sentou-se quietamente, uma figura frágil em sua cadeira, mestre em desempenhar seu papel ambon. Vamos direto ao ponto, Linda anunciou, sua voz cortando as delicadezas. Estamos aqui para discutir os bens. É hora de dividir as coisas direito. Eu franzi a testa, observando-os circularem como tubarões. Dividir o quê? A Eleanor está aqui e não vai a lugar algum. Manuel, que havia permanecido em silêncio, interveio. Luciana, fique fora disso, isso é coisa de família. Família? E o que eu sou? Então, retruquei, perdendo a paciência. Sua mãe zombou. Você é apenas a esposa, querida. Aqui por conveniência. Levantei, minha raiva se acendendo. Eu cuidei de Eleanor mais do que qualquer um de vocês jamais fez, e vocês se atrevem a falar em dividir os bens dela bem na frente dela? Linda se inclinou, suas palavras venenosas. Escute aqui, querida, você está fora da sua liga. Isso é sobre a herança, grande dinheiro, algo que você jamais poderia entender. A senhora Eleanor sentou-se em silêncio, seus olhos movendo-se entre nós, um leve aceno para mim o único sinal do nosso segredo compartilhado. O pai de Manuel falou, estamos apenas pegando o que é nosso por direito. Eleanor teria querido que sua família estivesse bem. Isso é besteira e você sabe, retruquei. Tudo que vocês se importam é com o dinheiro. Não uma vez sequer perguntaram se ela está feliz ou saudável. O ambiente explodiu em gritos, cada um tentando falar mais alto que o outro. Foi então que Manuel se virou para mim, seu rosto duro e frio. Luciana, você não passa de uma estranha nisso e, sabe de uma coisa? Estou farto. Farto de você, farto de tudo isso. Eu tenho alguém agora, alguém que me entende. As palavras me atingiram como um caminhão. Encarei-o, o homem que pensei conhecer, agora um estranho.
Então é isso, hein? Depois de tudo, você está apenas indo embora? Ele não vacilou. Sim, é isso. Estou fora. E, uma vez que tudo isso se resolver, estarei tranquilo com minha parte. A ganância era palpável, o ar carregado dela. A senhora Eleanor finalmente se levantou, sua voz forte e clara, cortando o barulho. E chega, ela trovejou. Sentei aqui ouvindo vocês brigarem por mim como se eu fosse um porco premiado na feira, mas não sou. Sou uma pessoa, e estou enojada com o que ouvi. O ambiente ficou em silêncio, todos entrando em estado de choque, e Linda quase desmaiou. O olhar da senhora Eleanor era de aço. Pretendi ser mais doente do que sou para ver como vocês reagiriam, e, ó, que revelação foi essa? O ambiente novamente se transformou em caos, todos falando ao mesmo tempo. Pretendia o quê? O que diabos isso significa? A voz de Linda era aguda, acusatória. Vocês todos estão ansiosos pela sua parte, tão cegados pela ganância que não conseguem ver o que está bem na frente de vocês, disse a avó, virando-se para mim, seu olhar suavizando. Luciana, você foi uma luz neste tempo sombrio, e por isso sou grata. Enquanto a família saía de cabeça baixa, Manuel me lançou um olhar de puro veneno. Isso não acabou, ele sibilou. Mas, pelo menos para mim, tinha acabado. A senhora Eleanor havia orquestrado o jantar em família com precisão, convidando todos os parentes. A casa zumbia com uma energia tensa enquanto eles se reuniam, sussurros e olhares de soslaio preenchendo o ambiente. Eu estava ao lado da senhora Eleanor, me sentindo mais do que nunca sua aliada. Quando todos nos sentamos para jantar, o tilintar dos talheres e as formalidades forçadas não conseguiam mascarar a corrente de ganância que os havia trazido ali. A senhora Eleanor deixou-os tagarelar por um tempo, medindo o tempo. Então, enquanto o prato principal era servido, ela limpou a garganta, comandando a atenção da sala. Convoquei todos vocês aqui por um motivo, começou ela, sua voz forte e inabalável. Vi tudo, como vocês circularam como abutres, esperando por sua parte. Bem, ainda não estou morta, e não serei seu bilhete de refeição. Linda, a irmã de Manuel, tentou rir da situação. Ah, vamos lá, vovó, o que você está dizendo? O olhar da senhora Eleanor era como aço. Estou dizendo que sei sobre a ganância, os esquemas. O rosto de Manuel ficou numa tonalidade profunda de vermelho, seus olhos alternando entre mim e sua avó. Isso é coisa sua, não é, Luciana? Você encheu a cabeça dela com bobagens. Mantive minha posição, minha voz calma, mas firme. Não, Manuel. Eu estive cuidando da sua avó enquanto você e sua família contavam os reais na conta bancária dela. As acusações voaram, os ânimos se acirraram. O pai de Manuel bateu o punho na mesa. Você não pode simplesmente mudar tudo. Nós somos sua família. A senhora Eleanor não se abalou. Uma família que me vê como um cheque. Não, eu acho que não. Estou mudando meu testamento, e nenhum de vocês está incluído. Não depois do que testemunhei. Manuel levantou, sua cadeira raspando contra o chão. Vocês vão se arrepender disso. Os dois vão ver. Mas a senhora Eleanor estava resoluta. Não, Manuel. Acho que é você quem vai se arrepender. Arrepender de como me tratou, de como deixou sua ganância cegá-lo. Enquanto o parente saía, murmurando maldições e ameaças, senti uma mistura de medo e triunfo. A verdade estava lá fora, as máscaras haviam caído. A senhora Eleanor e eu estávamos juntas, aconteça o que acontecer. A porta se fechou com estrondo atrás do último deles, e a casa mergulhou em um silêncio pesado. A casa estava quieta, um contraste marcante com a recente agitação. A senhora Eleanor e eu sentamos na sala de estar, um bule de chá entre nós, discutindo o futuro. O caos da última semana parecia uma memória distante, pela primeira vez em muito tempo, havia uma sensação de calma. E agora? Perguntei, quebrando o silêncio. A senhora Eleanor sorriu, seus olhos brilhando. Agora, minha querida, começamos de novo. Um novo testamento, uma nova maneira de viver e, para você, uma nova vida sem o peso morto da ganância. Eu ri, o som leve e livre. Não acredito que acabou, que você realmente vai reescrever seu testamento. Ela assentiu, sua expressão séria.
Sim, e desta vez será nos meus termos. Sem mais manipulação, sem mais ganância. A campainha tocou, quebrando o momento. Levantei para atender, meu coração na garganta. Era um entregador, um grande envelope em suas mãos. Luciana Collins, ele perguntou, e eu assenti, pegando o envelope. Eram os papéis do divórcio, o ato final de covardia de Manuel. Assinei-os, um sentimento de libertação me envolvendo enquanto os devolvia ao homem. Quando voltei, a senhora Eleanor estava me observando, um olhar de conhecimento no rosto. Tudo pronto? Ela perguntou. Tudo pronto, confirmei, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. É oficial. Estou livre. Passamos o dia planejando, falando sobre reformas na casa, viagens que poderíamos fazer e a alegria de viver sem medo ou obrigação. Enquanto o sol se punha, lançando um brilho quente sobre o ambiente, a senhora Eleanor se virou para mim. Luciana, quero que saiba que estou deixando a casa para você e uma boa parte dos meus bens. Você mereceu mais do que qualquer um. Fiquei sem palavras, lágrimas brotando nos olhos. Senhora Eleanor, eu não sei o que dizer. Diga que viverá sua vida ao máximo, ela respondeu, sua voz firme. Sem olhar para trás, sem arrependimentos. Assenti, uma sensação de determinação me preenchendo. Prometo. E cuidarei de você também. Cuidaremos uma da outra. Os próximos dias foram um turbilhão de atividades. Advogados, assessores financeiros e empreiteiros iam e vinham, cada um desempenhando um papel em nosso novo começo. E, através de tudo isso, a senhora Eleanor e eu permanecemos firmes, uma equipe contra o mundo. Aqui está para novos começos, disse, erguendo minha xícara de chá. Para novos começos, ecoou a senhora Eleanor, seus olhos brilhando de esperança. O futuro era desconhecido, mas era meu para moldar, e eu estava pronta para o que viesse a seguir, com um sentido de propósito e um coração cheio de gratidão, pronta para abraçar o que estivesse à frente.